Em 19 de setembro de 72, Jeanette de Palma foi encontrada morta numa área arborizada de Nova Jersey, conhecida como Dentes do Diabo. Anos de especulação sobre bruxaria, ocultismo e evidências desaparecidas deixaram a polícia longe de solucionar o caso. O que aconteceu com Jeanette? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje, Alexandre, é dia da gente falar de pânico satânico. Eu acho que está muito na moda, né? Ou pelo menos esteve na moda há algum tempo atrás, em podcasts de crime, falar de casos que tinham a ver com pânico satânico e tal. Mas eu sou uma pessoa que não anda muito, assim, ligada nessas coisas. Nas trends. E na moda, e nas trends e tal. Muito pelo contrário. Então, o pânico satânico só foi chegar no Detetive do Sofá agora. Um pouco atrasado, digamos assim. Mas vai ser um bom episódio. Tá certo, Marcela, mas antes da gente entrar em pânico, eu queria avisar a todos os nossos ouvintes que esse podcast aqui conta com o apoio de pessoas maravilhosas que são os mecenas do True Crime, os patrocinadores dos crimes não solucionados. Falando assim, sou estranho. Mas eu queria pedir aos nossos ouvintes para considerar se tornar um apoiador do Detetive do Sofá. Entra no Orelo, entra no Apoia-se, bota lá 10 reaisinhos, ajuda bastante. Pra você eu acho que não vai fazer tanta diferença e pra gente vai ajudar bastante. É sempre legal ver que tem um novo apoiadorzinho, gente chegando no grupo, a gente fica muito feliz, certo? Com certeza. E, como eu falei, é um jeito da gente conseguir, de vez em quando, pinga uns anúncios aqui, mas o garantido mesmo que a gente pode contar são os nossos apoiadores. Vem entrar em pânico com a gente. E agora sim, Marcela, me diga por que eu devo entrar em pânico satânico. Por causa do que aconteceu com a Jeanette, Alexandre. Jeanette Christine de Palma nasceu em 3 de agosto de 56, em Roselle, Nova Jersey. A Jeanette nasceu numa família católica italiana bastante numerosa. Ela era a 7ª de 8 filhos do casal Salvatore e Florence de Palma. E no total, a família de Palma era composta por ambos os pais, 5 filhas mulheres e 3 filhos homens. Em meados da década de 60, a família se mudou de Roselle para Springfield, a cerca de 30 minutos de carro de distância. Na época, Springfield era uma área de classe média alta, conhecida por ser limpa, hospitaleira e um tanto rigorosa em relação ao que era ou não permitido. Em 1966, a família de Palma passou a viver numa casa pitoresca e linda de 5 quartos e 4 banheiros, no número 4 da Clearview Drive. Uma vez instalados na nova casa, a família de Palma se manteve reservada e não socializou muito. Pouco depois de se mudarem para Springfield, a família de Palma começou a frequentar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Elizabeth, também em Nova Jersey. Eles iam à igreja várias vezes por semana e se denominavam cristãos evangélicos renascidos. Morando numa área predominantemente católica, essa nova abordagem do cristianismo adotada pela família provocou reações majoritariamente negativas de vizinhos e outros fiéis. Moradores locais afirmaram que os de Palma eram estranhos e rudes, e alguns chegaram a especular que eles estivessem envolvidos até com a máfia. Um dos sobrinhos da Jeanette, chamado Tom Golian, afirmou que esses maus tratos por parte dos vizinhos aconteciam porque a família de Palma sempre foi vista como cidadãos de segunda classe.
No início da década de 70, o Salvatore e a Florence se tornaram o centro de vários boatos pela cidade, porque a polícia era constantemente chamada à casa deles. O ex-patrulheiro Ed Kish disse que marido e mulher brigavam demais e alguém, seja um vizinho ou um dos filhos do casal, sempre acabava chamando a polícia. E quando a polícia chegava, a Florence mandava os policiais embora. Então, parecia que havia muitas brigas domésticas entre os pais, e a presença constante da polícia na casa era algo que chamava a atenção dos vizinhos. Talvez por isso eles tenham ficado mal vistos no bairro, né? Tem chance. A Janete de Palma, de 16 anos, era muito devotada à sua fé cristã. Ela era descrita por seus pais como alguém que tentava levar outras pessoas a Jesus e que estava envolvida em programas comunitários para ajudar dependentes químicos. Eles também disseram que ela planejava cursar uma faculdade bíblica. Segundo a Florence, sua filha participava dos estudos bíblicos todo domingo e estava sempre tentando evangelizar os colegas. Saco, hein? Eu vou tirar esse do episódio, mas que saco, hein? Não, porque a Janete não era assim de verdade. Isso é a mãe dela falando. Ah, tá. Mas os amigos da Janete tinham uma visão bem diferente dela da que os pais tinham. Os amigos a descreveram como alguém quieta, mais gentil, engraçada, doce, uma boa amiga e uma pessoa firme. A Janete tinha cabelos ondulados, mas tentava fazer todos os truques possíveis para alisá-los, já que cabelos lisos eram a moda naquela época. Ela adorava rock, principalmente a cantora Janis Joplin, adorava sair com os amigos e ir a festas. Aqueles mais próximos descreviam a Janete como uma adolescente bem comum. A sua prima Linda dizia: éramos hippies fanáticas por Jesus que fumavam maconha. Costumávamos fumar e ouvir rock. Janis Joplin era a favorita da Janete. Fanáticos por Jesus ouvindo rock e fumando maconha é exatamente como eu imagino a juventude dos anos 70. Uns hippies malucos, assim, meio paz e amor e tal, sabe? Uhum. A Janete parecia uma garota descolada. Ela amava música, amava roupas, gostava de garotos, teve namorados, bebia, fumava maconha. Ela, inclusive, namorou por alguns meses com o filho do pastor da igreja, chamado Wayne Tate, mas terminou com ele alguns dias antes de desaparecer. Como outras adolescentes, a Janete permitia que seus pais acreditassem na versão idealizada que eles tinham dela. Em 1970, a Janete conseguiu convencer os pais a deixarem ela se transferir da Union Catholic School, uma escola particular religiosa, para a escola pública local, a Jonathan Dayton High School. A Florence, a mãe da Janete, aparentemente estava convencida da natureza religiosa da filha e a tirou dessa escola católica porque acreditava que os jovens da escola pública precisavam mais dos bons exemplos da Janete. A Janete devia ser muito boa Muito esperto. em enganar os pais. Uhum. Muito, muito esperta. 4 dias antes de desaparecer, a Janete comemorou o seu 16º aniversário. A comemoração em casa foi bastante discreta, já que a família era muito religiosa e, para eles, festejar estava fora de cogitação. Naquela época, pegar carona era uma maneira muito conveniente de chegar onde você precisava e era algo que a Janete fazia com frequência sem os pais saberem. Mais um dos segredinhos da Janete. Por volta das 11 da manhã de segunda-feira, 7 de agosto de 72, a Janete ligou para sua prima Gayle Donahue e disse que não ia poder sair com ela naquele dia porque estava ocupada com tarefas domésticas. Segundo a Gayle, numa entrevista dada em 2014, ela e a Janete tinham feito planos naquele dia com 2 garotos que elas conheceram na noite anterior no Echo Lake Park.
As duas tinham ido numa festa nesse lugar, comemorar o aniversário da Jeanette sem os pais dela saberem, e esse era um dos 36 parques do condado de Union, em Nova Jersey. Após a Gayle insistir um pouco, a Jeanette concordou em pegar carona pelos 13 quilômetros, cerca de 15 minutos de carro, até a casa da Gayle. Então, por volta das 13 horas e 20 minutos, a Jeanette pegou a sua bolsa e disse à mãe, Florence, que ela iria a pé até a estação de trem e depois pegaria o trem para Berkeley Heights para encontrar a Gayle. Essa foi a última vez que a Jeanette foi vista viva. Acredita-se que a Jeanette, na verdade, tenha pegado carona, como ela disse para Gayle que faria. Até porque a estação de trem mais próxima ficava a mais ou menos 4 quilômetros de distância. E quando a Jeanette precisava pegar o trem de verdade, a mãe dela, Florence, a levava de carro até a estação. Então ela pegou carona na rua? Na rua, Okay. Com alguém que estava passando. O que os americanos chamam de hitchhiking. Mais tarde naquela noite, após a Jeanette não retornar para casa e os pais descobrirem que ela não tinha nem chegado na casa da Gayle, o Salvatore e a Florence fizeram a sua primeira ligação para a emergência por volta das 22 horas. Infelizmente, a polícia levaria mais 24 horas para declarar a Jeanette oficialmente desaparecida. Durante dias, a família pareceu oscilar entre acreditar que a Jeanette tinha decidido fugir e acreditar que ela estava realmente desaparecida. Apesar disso, os De Palma receberam pouca ajuda dos detetives e rapidamente assumiram a responsabilidade de procurar pela Jeanette eles mesmos. Mas nenhuma das buscas feitas pela família teve sucesso. Infelizmente, os rumores sobre a família De Palma podem ter contribuído para a reação relativamente decepcionante da comunidade quando se soube que a Jeanette estava desaparecida. 6 semanas depois da Jeanette desaparecer, em 19 de setembro de 72, um cachorro retornou para casa em um condomínio local após uma caminhada e trouxe com ele um antebraço direito e uma mão em decomposição, que ele deixou na grama do lado de fora do condomínio. Momentos depois do cachorro voltar para casa e entrar no apartamento onde morava, a síndica do prédio, chamada Grace Tresson, saiu e desceu as escadas até o gramado, onde ela acabou encontrando o antebraço caído na grama. Ela imediatamente ligou para a emergência. O policial, Don Schwartz, lembrou que a ligação foi feita por volta das 11 horas da manhã. A central o comunicou pelo rádio que uma mulher havia encontrado um antebraço no gramado do condomínio onde morava. O policial pensou que era uma brincadeira, que ele ia chegar lá e encontrar um braço de um manequim ou alguma coisa assim, porque a mulher que ligou, a Grace Tresson, estava sempre sendo assediada por algumas crianças que moravam no condomínio. Mas, ao chegar no condomínio, o Don Schwartz percebeu rapidamente que não se tratava de nenhuma pegadinha. Assim que ele olhou para o antebraço, percebeu que realmente era humano. Dava para ver até as unhas das mãos pintadas. Então, o policial pegou a câmera e tirou várias fotos do antebraço antes de retornar ao carro para relatar o que havia encontrado e solicitar que mais policiais fossem enviados ao local o mais rápido possível. Enquanto os reforços não chegavam, o policial Don ficou conversando com a síndica Grace. Ela afirmou que achava muito provável que o seu cachorro, que ela havia soltado naquela manhã, tivesse encontrado o antebraço na mata e o trazido de volta para o quintal. Mas quando o Don viu o cachorro da Grace, ele soube na hora que provavelmente não era isso que tinha acontecido. A Grace tinha um filhotinho e ele não conseguiria carregar aquele antebraço. Então, os policiais foram de porta em porta,
procurando por cães maiores, até que finalmente encontraram uma moradora com um dálmata de grande porte. O Don Schwartz disse que a moradora lhe contou que também havia soltado seu cachorro para correr naquela manhã. Assim, a polícia determinou que esse dálmata foi quem provavelmente havia trazido o antebraço para casa, de onde quer que ele estivesse vagando. Era a Cruella. A Cruella era o braço? Não, ela era a dona do dálmata. Podia ser a dona do braço. Também. Aproximadamente 4 horas após a descoberta inicial do antebraço, uma equipe oficial de busca foi organizada e conduzida para vasculhar a pedreira Holedale, uma área vasta e aberta com florestas que margeavam a Mountain View Road e onde aquele dálmata costumava correr. Pouco depois do início da busca, o policial Lowell Hardy descobriu a parte superior do braço numa estrada de terra que dava na rodovia interestadual 78. A polícia, então, estreitou a busca, certa de que o resto do corpo provavelmente estaria por perto. O corpo em decomposição de uma jovem logo seria encontrado no topo de um penhasco de 12 metros de altura, conhecido pelos moradores locais como Dentes do Diabo. O penhasco era tão íngreme e tão difícil de alcançar que um caminhão de bombeiros com uma escada aérea teve que ser usado para recuperar o corpo. De acordo com o relatório do legista do condado de Union, o corpo estava completamente vestido e foi encontrado deitado de bruços no topo de uma formação rochosa. As partes do corpo que estavam completamente expostas, como os pés, tornozelos e a cabeça, haviam sido corroídas por animais e insetos. Os restos mortais estavam tão decompostos que a Jeanette de Palma teve que ser identificada através dos registros dentários. Além disso, o Dr. Bernard Ehrenberg, o médico legista, afirmou que por causa da decomposição extrema, não seria possível conduzir uma autópsia. Mas radiografias do esqueleto foram tiradas e não havia evidências de fraturas, marcas de bala ou ferimentos traumáticos. Uma das únicas possibilidades que o Dr. Bernard não podia excluir era que a Jeanette tivesse sido estrangulada ou asfixiada até a morte, mas isso nunca foi comprovado. A causa da morte da Jeanette nunca foi determinada. Segundo o Ed Kish, um dos investigadores que ficou responsável pelo caso, o legista Bernard Ehrenberg não tinha treinamento ou experiência suficientes para realizar exames patológicos. O Ed Kish ainda afirmou que o Dr. Bernard não era competente o suficiente, na opinião dele, para conduzir autópsias forenses. E ele pode ter razão, porque parece que a autópsia não seguiu nenhum padrão rígido e muitas das amostras e exames realizados na época foram perdidos. As poucas amostras de tecido coletadas pelo legista não puderam ser usadas para testes toxicológicos. Numa coletiva de imprensa realizada no dia seguinte ao corpo ser encontrado, o promotor assistente do condado, Michael Mitzner, disse aos repórteres que a morte da Jeanette estava sendo tratada como homicídio pela polícia, mas ele também confirmou que não havia nenhuma pista. O Departamento de Polícia de Springfield iniciou uma investigação sobre a morte da Jeanette depois que a autópsia não conseguiu revelar a causa da morte. As calças, roupas íntimas e camisa da Jeanette foram enviadas para o FBI para serem testadas, assim como a terra ao redor do seu corpo. A análise microscópica e química do FBI relatou que não havia nenhum pelo estranho aparente encontrado nas roupas da Jeanette. Os analistas do laboratório também não encontraram drogas ou veneno em nenhuma das amostras, e nenhum apetrecho relacionado ao uso de drogas tinha sido encontrado na Jeanette ou ao redor dela. Mas foram encontradas manchas na calcinha,
sutiã, blusa e calça da Janete, que estavam muito decompostas para exames conclusivos de sangue e sêmen, de acordo com o relatório do laboratório criminal. Lembrando que o DNA ainda não existia naquela época, e eu não sei se as roupas da Janete foram preservadas ao longo dos anos. Cerca de 2 semanas após a descoberta dos restos mortais da Janete, vários jornais, incluindo o Newark Star-Ledger e o New York Daily News, começaram a relatar que ela poderia ter sido vítima de um sacrifício oculto realizado por satanistas ou por um coven local de bruxas que operavam dentro da reserva Watchung. Essa cobertura foi estimulada por relatos de que o corpo da Janete havia sido encontrado cercado por objetos estranhos e pelas teorias do reverendo James Tate, o pastor da igreja que a família De Palma frequentava. Eu preciso dar um panorama geral para vocês sobre a época que esse caso aconteceu. A morte da Janete ocorreu durante o Movimento de Jesus, na década de 70, uma época em que as comunidades hippies e o amor livre estavam em declínio, e as famílias estavam retornando às raízes evangélicas. Enquanto as famílias se voltavam para a fé, essa também era a época do início do pânico satânico, quando rumores generalizados e infundados sobre bruxaria e satanismo chegavam aos noticiários. A histeria nacional começou a crescer poucos anos depois dos infames assassinatos da família Manson, onde o líder do culto, Charles Manson, matou 9 pessoas em Los Angeles. Além disso, a publicação da Bíblia Satânica de Anton LaVey e a popularidade do filme O Bebê de Rosemary também contribuíram para a crescente crença em forças sinistras do submundo. 6 meses antes da morte da Janete, na cidade vizinha de Westfield, também em Nova Jersey, o assassino em série John List assassinou a sua família inteira e depois escreveu que estava salvando as suas almas. O John List atirou na esposa, na mãe e nos 3 filhos, um por um, na cabeça. Ele cuidadosamente colocou cada um dos corpos em sacos de dormir e depois ele dispôs os corpos dos 3 filhos e da esposa em fila no chão do salão de baile da sua mansão vitoriana. Já o corpo da mãe do John foi deixado no quarto dela. Os corpos ficaram lá sem serem encontrados por quase um mês. E o John List, que assumiu uma nova identidade e nova vida na Virgínia, só foi preso em 89. Um artigo escrito pela United Press International em abril de 90, o médico que examinou o John List após a sua prisão disse que o marido e pai, que virou assassino, havia perdido o emprego recentemente e acreditava que fazer o que fez com a sua família era permitido, porque ele os estava enviando para se juntar a Deus e salvando-os do constrangimento de ter que depender de assistência pública. O advogado de defesa do John tentou apresentar um depoimento de que a filha dele, chamada Patrícia, de 16 anos, era uma bruxa praticante. Mas a cada tentativa do advogado de mencionar a menina ser uma bruxa ou o fato dela possuir a Bíblia Satânica do Anthony LaVey, o juiz bania o depoimento do registro. O John List foi condenado em 1990 por 5 acusações de homicídio e sentenciado a 5 penas de prisão perpétua consecutivas. Ele morreu em 2008, ainda preso. Poucos meses antes do caso da família do John List, outro assassinato em Nova Jersey deixou uma comunidade com medo do poder de Satanás sobre os jovens. Patrick Newell tinha 20 anos quando 2 amigos amarraram seus braços e pernas atrás das costas, o jogaram em um lago em Melville
e esperaram que ele se afogasse. Um dos amigos disse à polícia que o Patrick Newell pertencia a uma seita de adoradores de Satanás e sentiu que precisava morrer violentamente para ser colocado no comando de 40 léguas de demônios. Os amigos disseram ainda que o Patrick insistiu com eles para que o amarrassem, o que eles fizeram. Depois, os 3 realizaram um ritual satânico e empurraram Patrick para o lago a pedido dele próprio. As alegações foram suficientes para acionar a seção de investigação criminal da Polícia Estadual de Nova Jersey para investigar a possível existência de um culto voodoo. Eles meteram voodoo no meio? Meteram. Ambos os adolescentes foram condenados pela morte do Patrick Newell, que não estava mais aqui para provar que foi ele mesmo que quis ser afogado, para comandar os demônios e tudo. O corpo da Janete de Palma foi encontrado num penhasco conhecido pelos locais como Dentes do Diabo, e logo rumores de práticas ocultistas se espalharam por todo o estado. Testemunhas locais disseram que o corpo estava cercado por uma série de objetos estranhos e ocultos, com restos de animais mortos pendurados em árvores próximas. Outros relatos de testemunhas oculares sugeriram que havia um pentagrama no local. De acordo com uma matéria do extinto Daily Journal, vários sacrifícios envolvendo animais mortos foram relatados na reserva Watchung, a menos de 3 quilômetros do corpo da Janete. Além disso, por volta do mesmo período, a polícia do Parque do Condado de Union também teria encontrado velas acesas, uma tigela de sangue e penas e pombos com o pescoço quebrado. Outro artigo do Daily Journal, que apareceu na edição de 29 de setembro de 72, intitulado Garota Sacrificada em Rito de Bruxaria, fez a seguinte afirmação. A investigação sobre a morte da Janete de Palma, de 16 anos, está se concentrando em elementos de magia negra e adoração a Satanás. Uma análise das fotos da cena do crime, segundo relatos, está levando as autoridades a acreditarem que a morte da menina pode ter sido um sacrifício. Pedaços de madeira que a princípio se pensava estarem no local por acaso, agora são vistos como símbolos. Um dos investigadores disse que 2 pedaços de madeira estavam cruzados no chão sobre sua cabeça. Mais madeira emoldurava o corpo como um caixão. Outra pessoa que estava lá disse: "Acho que se você estava procurando por sinais, eles estavam lá." Esses artigos deram início a uma série de fofocas e boatos que perseguiram Janete e a família de Palma por anos. O pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, frequentada pela família, o reverendo James Tate, parecia se deleitar com a atenção e a publicidade que a morte da Janete e as teorias ocultistas por trás dela estavam trazendo. Ao longo dos anos, ele fez inúmeras declarações e falou abertamente sobre a sua própria ideia do que aconteceu com Janete, afirmando numa entrevista de 4 de outubro de 72 ao Daily News que os troncos e galhos supostamente estavam dispostos de uma maneira que indicaria um simbolismo de culto e talvez um sacrifício humano. Tenho certeza de que a própria Janete não estava envolvida em nada parecido, mas sei que muitos outros jovens nessa área estão envolvidos. Ela pode ter sido sequestrada por satanistas e depois morta quando tentou dar um sermão ao grupo sobre Jesus Cristo. Uma reportagem do Courier News, de novembro de 72, disse que os investigadores do condado de Union podem ter levado uma bruxa ao local onde o corpo da Janete foi encontrado para ajudar a avaliar a legitimidade da cena do crime. Lógico que a reportagem vinha acompanhada da opinião do reverendo James Tate. Ele declarou que nunca soube se a bruxa encontrou alguma coisa ou não, mas ele sabia com certeza que ela esteve presente no local.
O nome da tal bruxa nunca foi divulgado ao público. Segundo relatos de jornais da época, havia pessoas que se identificavam como bruxas ou feiticeiros na região. Um artigo da Associated Press, publicado no Halloween de 72, entrevistou uma mulher chamada Lilith Sinclair, que liderava o seu próprio grupo de cerca de 30 satanistas. Eles eram um ramo da Igreja de Satã, fundada pelo Anton LaVey em São Francisco. Mas claro que também nisso tinham, pagãos que estavam lá fazendo suas oferendas à natureza, sabe? Coisas assim. Mas para esse povo é tudo a mesma coisa, né? É tudo demoníaco. Esses boatos foram em grande parte promovidos pelo reverendo James Tate e geraram pânico no condado de Union, em Nova Jersey. O pastor Tate se interessou profundamente pelas consequências do falecimento da Jeanette e fez inúmeras referências e declarações que contribuíram diretamente para as fofocas sobre ocultismo e bruxaria. Com certeza havia segundas intenções nisso tudo, mesmo que essas intenções fossem simplesmente trazer mais pessoas para a igreja. Ou será que ele tinha outros motivos para espalhar esse pânico na comunidade? Cerca de um ano após o início da investigação, um jovem chamado Terry Rickle abordou o policial Ed Kish e disse que tinha algumas informações sobre o caso. Segundo o Terry, havia um homem em situação de rua na região, que era conhecido como o Red. Na época da morte da Jeanette, o Red estava morando em um acampamento na Pedreira, bem perto de onde o corpo dela foi encontrado. O Terry disse que o Red era um cara de aparência estranha e que ele parecia um velho hippie. O policial Ed Kish e seu parceiro foram até o acampamento e descobriram que o local estava abandonado. Eles eventualmente acabaram localizando o Red e o interrogaram sobre o assassinato da Jeanette. Segundo o policial Ed Kish, o Red foi interrogado e inocentado no caso. Ele só tinha se mudado do local depois que o corpo foi encontrado, porque ele ouviu falar que tinha um assassino na área matando pessoas em sacrifícios satânicos. Eu também teria me mudado de lá imediatamente, né? Não. É compreensível. A polícia também declarou que o Red não é mais um suspeito viável. Imagina, cara, eu não. Tem uma galera aí fazendo sacrifício. Eu vou ficar por aqui. Ai, meu Deus. Um homem que mudou por causa disso. Assim, é óbvio que ele ia mudar por causa disso. Se ele não mudasse, ele é maluco. Não, e porque ele mudou, ele virou suspeito. Né? Ai, desculpa. Em novembro de 81, a Florence De Palma, a mãe da Jeanette, decidiu contratar um investigador particular após anos sem sucesso por parte da polícia de Springfield. Mas todos os esforços pelo investigador particular e pela família De Palma para obter informações ou arquivos do caso da Jeanette foram rejeitados ou ignorados. O interesse pelo caso diminuiu até o fim da década de 90, quando a revista Weird NJ começou a receber várias cartas anônimas sobre a morte da Jeanette e a reportar sobre o caso arquivado. O editor e cofundador da revista, chamado Mark Moran, começou a investigar o caso e escreveu sobre muitos detalhes supostamente suspeitos, incluindo a alegação de que a polícia de Springfield havia perdido ou destruído o arquivo do caso. O Departamento de Polícia de Springfield afirmava que o arquivo, assim como todos os registros anteriores a 1995, tinha sido perdido ou destruído devido à inundação causada pelo furacão Floyd em 99. O Mark Moran se juntou ao correspondente da revista Weird NJ, o Jesse Pollack, para escrever um livro chamado Morte nos Dentes do Diabo, que é considerado o livro definitivo sobre o caso da Jeanette De Palma. Esse livro foi lançado em 2015, depois deles passarem mais de uma década pesquisando. Ao longo das pesquisas para esse livro,
o Mark Moran e o Jesse Pollack descobriram vários casos de um possível encobrimento, conexões com outros assassinatos não resolvidos e suspeitos previamente desconhecidos. Após múltiplas tentativas e pressão implacável da equipe de pesquisa do caso, em 2021, o Mark e o Jesse, junto com um dos sobrinhos da Jeanette, chamado Ray Sadjeski, registraram uma solicitação com base na Lei de Acesso à Informação. E eles descobriram que aquela história dos arquivos terem sido destruídos na inundação por causa do furacão não era verdade. Em fevereiro de 2021, o Ministério Público do Condado de Union finalmente liberou a maior parte do arquivo do caso da Jeanette De Palma para os autores do livro e para a família da Jeanette. Nessa época, os pais da Jeanette já tinham morrido, mas ela ainda tinha irmãos e principalmente sobrinhos Irmãos que estavam... caramba. Alguns irmãos já tinham morrido, né? Ela era a 7ª de 8. É verdade. Mas vários sobrinhos que ainda estavam tentando descobrir o que aconteceu com ela. Esses arquivos incluíam até mesmo fotos da cena do crime, que haviam sido descritas anteriormente por alguns policiais de Nova Jersey como desaparecidas. Embora a imagem, dos restos mortais da Jeanette tenha sido cuidadosamente removida das fotos, eu acho que o FBI, o Ministério Público fez um Photoshop na foto só para não deixar o corpo ali na foto exatamente para você não ver os restos mortais. Eles receberam essas fotos sem um borrão ali. Um borrão no corpo. O quadro que essas fotos pintam é muito claro. Após uma análise cuidadosa das fotografias, ficou comprovado que não houve nenhuma atividade oculta envolvida na morte da Jeanette. As supostas cruzes feitas de gravetos ou auréola de pedras que teriam sido encontrados ao redor do corpo da Jeanette, de acordo com aqueles artigos malucos lá de 72, estavam completamente ausentes das fotos da cena do crime. O objeto mais próximo do corpo, que se assemelhava a uma cruz, eram 2 galhos de árvore podres que, obviamente, haviam caído naquele local muito antes do corpo da Jeanette ter ido parar ali. Também estavam ausentes quaisquer indícios de sacrifícios de animais, que por muito tempo os moradores do condado de Union diziam que estavam perto dos restos mortais da Jeanette. O diagrama da cena do crime, desenhado pelo investigador Glenn Owens, mostrava que esses supostos sinais de magia negra e adoração a Satanás eram tênues na melhor das hipóteses. Os relatos de troncos emoldurando o corpo da Jeanette como se fossem um caixão eram um grande exagero. O diagrama do investigador também mostrava que alguns galhos caíam de uma forma que lembrava um retângulo aberto, e não um trapézio, como alguns jornais noticiaram em 72. Mas, considerando que se tratava de um trecho de floresta densamente coberto de mato, é seguro afirmar que a pedreira estava repleta de outros galhos que também se encaixariam em formatos comuns. A vegetação rasteira também trouxe outra revelação. Durante os anos 80, os investigadores aposentados do Departamento de Polícia de Springfield disseram que o local onde o corpo da Jeanette foi encontrado era um local onde os jovens gostavam de se encontrar para festejar. E alguns desses policiais aposentados, como o Dan Schwartz, por exemplo, ainda afirmavam que a Jeanette provavelmente tinha sofrido uma overdose no local enquanto festejava com outros adolescentes. E esses adolescentes teriam fugido com medo de serem processados ao invés de ajudarem a Jeanette. Mas as fotos da cena do crime contam uma história totalmente diferente. O local onde o corpo da Jeanette foi encontrado está coberto de vegetação, com inúmeras plantas e arbustos grandes ao redor dos restos mortais. Não há nenhuma evidência de festas ou qualquer outro encontro social que pudesse ser observada nos relatórios de evidências ou vista nas fotografias. E ninguém fica festejando com mato até a cintura.
E se alguém ficar lá festejando e pisando naquele mato, a polícia teria notado os rastros, teria notado vegetação quebrada, por exemplo, sabe? Uma informação que os autores divulgaram e que a polícia não divulgou na época foi sobre o conteúdo da bolsa da Jeanette, que estava a aproximadamente 2,5 metros ao sul dos restos mortais dela. A bolsa em si nunca foi encontrada, mas os itens que estariam dentro da bolsa foram despejados no chão e formaram uma pequena pilha. Listados nos relatórios de evidências e mostrados em fotos correspondentes estavam um pacote de lenços de papel, um inalador Vic Vaporub, um pequeno estojo de pó compacto, um batom, um pente, uma chave num chaveiro, uma pequena caixa de sombra para os olhos e um frasco transparente com uma substância desconhecida, semelhante a um frasco de coricidin, um remédio para gripe e alergia. E a mãe da Jeanette, a Florence, já tinha dito à imprensa que a filha estava resfriada no dia que desapareceu. Provavelmente era o remédio que ela estava tomando. O que estava faltando era a própria bolsa da Jeanette, juntamente com o dinheiro ou a carteira que ela pudesse ter. Se a Jeanette foi assassinada, agora ficou claro que o assassino deve ter levado a bolsa dela e também um colar com um pingente em forma de cruz como lembrança. Esse colar com a cruz foi amplamente divulgado pela família como tendo desaparecido do corpo da Jeanette. E a Jeanette nunca tirava o cordão para nada. Com a divulgação dessas informações, ficou claro que não houve qualquer elemento oculto na morte da Jeanette. Nós agora sabemos também que a bolsa dela nunca foi encontrada. Apesar de todas essas novidades, a gente agora tem novas questões misteriosas sem resposta. Por que o colar com a cruz e a bolsa da Jeanette foram roubados? Será que alguém dentro do departamento de polícia de Springfield realmente acreditou que havia um elemento de ocultismo nesse caso ao olhar aquela cena de crime? Não é possível. Por que eles deixaram esses boatos se espalharem daquela forma? E por que tantos policiais insistiram que o arquivo do caso da Jeanette e as evidências tinham sido destruídos em 1999? Será que as roupas da Jeanette ainda estão guardadas e poderiam ser testadas com a tecnologia atual? Existem algumas outras teorias sobre a morte da Jeanette e nenhuma delas envolve sacrifício ou ocultismo. Uma dessas teorias era que a Jeanette foi baleada acidentalmente enquanto ela estava próxima do campo de tiro do Departamento de Polícia de Springfield, o que explicaria por que a polícia nunca desmentiu os boatos fantasiosos e por que eles passaram anos dizendo que os arquivos do caso não existiam mais. O que pesa contra essa teoria é o fato do legista ter feito um raio-x do corpo e nenhuma bala ou ferimento de bala tenha sido encontrado. Então, apesar de eu achar essa teoria boa, a gente pode descartá-la. Outra teoria era que a Jeanette sofreu uma overdose de drogas, embora nenhuma droga específica tenha sido listada em qualquer documentação, e seu relatório toxicológico revelou que ela tinha apenas uma quantidade anormalmente grande de chumbo em seu organismo. Segundo a doutora Judy Melinek, esse chumbo veio parar no organismo da Jeanette porque o corpo ficou sobre o solo por um longo período. Eu, particularmente, não acredito nessa teoria. A única droga que a Jeanette consumia era a maconha de vez em quando. E eu nunca vi ninguém ter uma overdose fumando um baseado. Eu acho que os policiais realmente queriam muito enfiar essa teoria goela abaixo das pessoas, sabe? Da overdose. É. Mas não tem absolutamente nada que indique isso, entendeu? Uhum. Uma pessoa que também duvida dessa teoria da overdose, que foi inicialmente proposta por um dos ex-policiais, é o sobrinho da Jeanette, o Ray Sadjeski. Ele declarou o seguinte: "Não foi isso que aconteceu.
A minha tia não era nenhum anjo, mas ela também não era viciada em drogas. Eram os anos 70, muita gente fumava maconha, isso era normal, mas ela não teve uma overdose de jeito nenhum. Também existe a teoria de que a Jeanette tenha sido vítima de um serial killer. Na década de 70, Richard Cottingham abusava de meninas e mulheres. Pai de família, o Richard morava num bairro de classe média de Nova Jersey. Ele trabalhava como operador de computador para a Blue Cross Blue Shield de Nova York e acabou ficando conhecido como o assassino do torso. O Richard Cottingham afirma ter matado entre 85 e 100 jovens antes de ser capturado. Depois de torturar, estuprar e matar brutalmente as suas vítimas, ele costumava jogar muitos dos corpos em áreas arborizadas. Mas jogar alguém na área que o corpo da Jeanette foi encontrado seria muito difícil, se não impossível. O corpo estava num penhasco e foi tão difícil de remover ele de lá que precisou de uma escada dos bombeiros. Então, não sei não. Em 2021, o assassino condenado escreveu uma série de cartas para o Jesse Pollack, insinuando que poderia ter sequestrado e matado a Jeanette enquanto ela pedia carona. O Jesse entregou a correspondência ao Ministério Público do Condado de Union e as cartas também foram publicadas na edição revisada do livro Morte nos Dentes do Diabo, em 2022. Teve essa atualização do livro por causa dos arquivos do caso que foram liberados em 2021, entendeu? E aí foram acrescentadas também essas cartas que o Jesse recebeu do Richard Cottingham. Não se sabe o que as autoridades fizeram com essas informações, com essas cartas, e nem se o Richard é considerado um suspeito no caso da Jeanette. Outras pessoas acreditam firmemente que a Jeanette foi vítima de um crime de oportunidade, ou que ela pode ter sido assassinada após pegar carona com a pessoa errada. A Jeanette e todo mundo nos anos 70 realmente tinha o hábito de pedir carona para estranhos. E no dia em que ela saiu de casa, supostamente para visitar a prima Gayle, ela não quis que a mãe a levasse na estação de trem. Ela também comentou com a Gayle que pretendia pedir carona. Mas isso tudo me soou um pouco estranho, porque se a Jeanette realmente tivesse os planos de ir até a casa da prima, ela não precisaria mentir ou despistar a mãe. A Florence podia não só levar a Jeanette até a estação de trem, mas talvez podia até levar ela direto na casa da prima. Será que a Jeanette ia encontrar alguém no caminho? Será que ela já tinha combinado de pegar carona com algum rapaz? Será que ela pegou carona com um completo desconhecido ou será que ela pegou carona com alguém que ela conhecia, sabe? Será que ela tinha outros planos antes de chegar na casa da Gayle? A Jeanette foi encontrada no topo de um penhasco, coberto de vegetação. Precisou até da escada de bombeiro para remover o corpo de lá. Então, eu não acredito que a Jeanette tenha sido morta em outro lugar e que o corpo dela tenha sido levado depois para o local onde foi encontrado. Eu acho que a Jeanette foi morta ali, nos dentes do diabo. Mas será que ela foi ameaçada e o assassino a forçou a ir andando até aquele lugar remoto? Ou será que ela foi atraída para lá com a desculpa de fumar um baseado com uma vista bonita, por exemplo? Eu realmente acredito que quando ela chegou no topo daquele penhasco, acompanhada de alguém, a Jeanette foi agredida e talvez tenha sofrido violência sexual e foi possivelmente estrangulada. Se você, Alexandre, me perguntar de quem eu suspeito, é do ex-namorado da Jeanette e o filho do pastor da igreja que a família dela frequentava. O Wayne Tate, filho do reverendo James Tate. Você falou que estava no relacionamento com ela até 4 dias antes dela Até uma semana antes dela desaparecer. Isso ficou na minha cabeça no início. Pois é. O Wayne Tate e a Jeanette namoraram por alguns meses e a Jeanette terminou com ele cerca de uma semana antes dela desaparecer. O Wayne não chegou a ser considerado um suspeito, ele não foi investigado, mas eu acho que deveria ter sido. Porque mais de 50 anos depois da morte da Jeanette,
ele ainda parece ser meio obcecado por ela. Recentemente, o Hulu fez um episódio do programa Crimes of the Paranormal focado na morte da Jeanette. E o Wayne, que hoje em dia é pastor, igual o pai dele era, deu entrevista nesse programa. E o jeito como ele falava da Jeanette, do relacionamento deles, como ele tinha certeza na época de que quando ela voltasse para casa eles iam voltar a namorar, como ele achava que ela tinha fugido, eu achei o Wayne em geral meio estranho, sabe? Uma vibe estranha. Ele também falou sobre como foi o pai dele, o James Tate, quem começou o boato de bruxaria e ocultismo no caso da Jeanette. E talvez o James Tate tenha feito isso para desviar a atenção do filho, além de se beneficiar e controlar os seus seguidores usando o medo para manipulação. Sem contar que o Wayne Tate também poderia estar com raiva. Ele é o ex-namorado com quem a Jeanette terminou. E ele era bem jovem também na época. Jovens perdem a cabeça com mais facilidade, sabe? E sem contar que os maridos ou namorados sempre são os primeiros suspeitos. Com razão, geralmente. Eu não sei se em 72 já era assim. E talvez por isso não tenham considerado o Wayne como um suspeito. Ou não sei se o pai dele era tão influente assim que também não chegaram nele, sabe? Ficou com a ideia de culto e sacrifício e não sei o quê. E nunca ia ser o filho do pastor envolvido nessas coisas. Pois é. Sendo que o pastor que estava plantando essa ideia de sacrifício, de culto por aí, sabe? Que estava dando entrevista nos jornais. É meio esquisito. Em 2019, o Ministério Público do Condado de Union foi processado por um homem chamado Ed Salzano, o fundador de um site chamado Justice for Jeanette. O Ed tentou, por meio desse processo, obter um teste de DNA das roupas que a Jeanette usava no momento da morte, mas o processo foi perdido porque o Ed Salzano não tem absolutamente nenhuma ligação com a família De Palma ou com o caso em si. O Ed Salzano alegou ter entrado com um processo para tentar reabrir o caso, e não necessariamente para que a investigação realizasse testes de DNA. Segundo ele, há pessoas que estavam por perto quando a morte aconteceu e que sabiam o que realmente havia acontecido com a Jeanette, mas que estão com muito medo de se apresentar. O Ministério Público afirmou que a investigação da Força-Tarefa de Homicídios sobre a morte da Jeanette continua aberta e nunca foi encerrada. O Ed Salzano é bem esquisito. Ele já disse até que trabalhava com o sobrinho da Jeanette, o Ray, mas o próprio Ray negou que conhecesse essa pessoa. Então, ele é só alguém obcecado por esse caso que chegou a esse extremo de abrir até um processo para tentar fazer o caso andar, sabe? É o tipo de pessoa que faz a comunidade de true crime ficar com uma reputação ruim. Queima o filme. Pois é. O caso da Jeanette De Palma permanece ativo e sem solução. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Emi Soares. Muito obrigada pelo seu apoio, Emi. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E o caso da Jeanette já está na minha lista há um bom tempo. Eu acho ele um caso bem interessante, cheio de pequenos twists, né? E ainda tem toda essa história do pânico satânico lá, do final dos anos 70, início dos anos 80. Então eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Sim. E se você também quiser se tornar um apoiador, ganhar um agradecimentozinho especial, então vai lá no Orelo, vai no Apoia-se, escolhe apoiar essa podcaster aqui, que se dedica muito a esse podcast para trazer episódios para vocês toda semana. Dá trabalho. Dá muito trabalho. O que vocês acham que aconteceu com a Jeanette De Palma? Vocês acham que o policial estava certo? Ela teve uma overdose? Vocês acham que ela foi vítima de um estrangulamento por parte de alguém que deu carona para ela, algum estranho? Vocês acham que ela foi assassinada pelo serial killer Richard Cottingham? Ou será que foi o filho do pastor, o Wayne Tate, que estava envolvido e por isso o pai dele começou com esse circo do pânico satânico?
Me encontre nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me diz o que você achou desse caso e qual a sua teoria preferida. Ou aqui no Spotify mesmo, se você estiver ouvindo no Spotify. Lógico. Comenta aqui no Spotify. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom? Tava procurando Janete de Palma, mas escrevi errado. 2 N's, 2 T's e é Jeanette. Não, o De Palma que eu errei. Porra? Oi? É porque eu tenho mau jeito de escrever no celular. Você acertou o Jeanette dela? Eu acho que sim. Com 2 N's e 2 T's? Parabéns. Talvez eu tenha escrito Janete. Janete. Só que o sobrenome mesmo foi outra parada. Então, é isso aí, musiquinha. Musiquinha. A gente já fez algum episódio que tinha pânico satânico e tal? Amor, eu quero dizer que sim. Eu não Porque lembro. pânico satânico é uma moda tanto de botar a culpa do capeta nos casos, quanto os podcasts virarem agora e falarem, tá vendo? Era o pânico satânico, e bota a mão assim na cintura. Eu não lembro de ter feito isso. E botar a mão na cintura. Ok. Mas tem grandes chances de ter feito. Sim, é. Na época, Springfield era uma área onde só tinha gente amarela. Puta merda, hein? O quê? Os Simpsons, Eu amor. sei, eu Ah, entendi. Pode deixar que eu entendi. Eu acho que tinha. Mais pra frente. Você vai saber por quê. Pom. Tirar essa toalha da minha cabeça. Nossa, tô ouvindo muito melhor agora. Cerca de 1 ano após... Nossa, eu tava falando nessa altura o tempo todo? Parece que eu tô gritando. Se você for baixar o volume, eu tenho que aumentar ali. Não, eu vou falar igual. É que eu tô surpresa.